Olá, seja bem-vindo ao canal Mauadier Advocacia. Meu nome é Vinícius Mauadier e hoje iremos tratar do tema aposentadoria especial e os reflexos com a reforma da Previdência. Venha comigo! Com a reforma da Previdência, houve modificações significativas. E, para mim, as duas principais são a Emenda Constitucional número 103 de 2019, ela fez duas grandes modificações pontuais para critérios de concessão. Quais sejam? Está aqui no slide, critérios de idade mínima, que antes não era exigido, e a base de cálculo do benefício. Vocês vão ver que essas duas mudanças trouxeram um impacto prejudicial para esses segurados, para essa classe de trabalhadores. Mas antes disso, é muito importante a gente mencionar como é que era a concessão da aposentadoria especial antes da reforma da Previdência. Antes da reforma, o trabalhador ele precisava desempenhar atividade em condições especiais, cumprir o período de carência de 180 meses, estar exposto a agentes nocivos ou agressivos, capazes de prejudicar a sua saúde ou integridade física de forma permanente, exercer o período de 15, 20 ou 25 anos, conforme a gravidade da exposição. Era assim os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial no período pré-reforma, antes da reforma da Previdência. Antes da reforma, poderiam se beneficiar com a aposentadoria especial o empregado, trabalhador avulso e o contribuinte individual cooperado filiado à cooperativa de produção ou cooperativa de trabalho. Como é que era o cálculo realizado antes da reforma? Com relação à base de cálculo, antes da reforma, a soma do benefício era realizada com base no salário do benefício, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, com a alíquota de 100%, não incidindo o fator previdenciário. Era a regra das 80 maiores contribuições. Descartava as 20 piores e, ao final desse período básico de contribuição, de chegar no salário de benefício, aplicava a alíquota de 100% e não incidia fator previdenciário e chegava à renda mensal inicial. Em relação à conversão do tempo especial para o tempo comum. Caso o trabalhador ele não exercesse atividade especial no prazo mínimo exigido, 15, 20, 25 anos, para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício poderiam ser convertidos em tempo comum. Eu coloquei aqui abaixo uma tabela com os indicadores dos multiplicadores e o tempo a converter. Vou dar um exemplo básico aqui. Vamos imaginar que uma mulher ela tenha trabalhado numa condição especial por 20 anos, mas era de gravidade leve. Então ela precisaria ter 25 anos para poder aposentar por tempo especial. Ela não tinha, só tinha 20. Então pegaria esses 20 anos e multiplicava por 1,20 para aumentar o tempo dela e talvez ela conseguir alcançar a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem, a mesma forma. Pega o período e multiplicava por 1,40. Era assim que era feita a conversão do tempo especial para o tempo comum. Período pós-reforma. A Emenda Constitucional número 103 de 2019, além de detalhar os critérios de concessão relativos às atividades com condições especiais, como eu já mencionei lá no início, estabeleceu a idade mínima, associada a um período mínimo de contribuição. Pelas regras antigas, o trabalhador se aposentava só com o tempo especial, sem limite de idade. Então, se a pessoa tivesse 25 anos de contribuição efetiva em atividades especiais, por exemplo, uma atividade insalubre de caldeireiro, 25 anos, ele se aposentava independente da idade. A mesma coisa, um trabalhador no minério de carvão, com 15 anos de exposição em grau máximo, ele também teria direito à aposentadoria especial independente da idade. Com a reforma, não. Agora estabeleceu um outro critério, uma idade mínima. E essa idade mínima, como está aqui no slide, ela é para ambos os sexos. Vejamos, 55 anos para tempo de exposição em grau máximo, 15 anos em atividade especial. 58 anos
para tempo de exposição em grau moderado, de 20 anos de atividade especial, e 60 anos para grau leve, 25 anos em atividade especial. Então, agora, não adianta mais o sujeito estar exposto a 15 anos em atividade especial se ele não tiver a idade mínima de 55 anos. Bom, em relação ao cálculo, como é que ficou o cálculo com a reforma da Previdência? Aqui, para mim, é a questão mais prejudicial da aposentadoria especial com a reforma da Previdência. Vejamos, com a reforma previdenciária, vige a regra de 60% da média, com um acréscimo de 2% ao ano que exceder 20 anos de tempo especial se homem ou 15 anos de tempo especial se mulher, exceto quando se tratar de atividade insalubre em grau máximo, exemplo, carvão, situação em que o acréscimo ocorre depois de 15 anos de tempo especial para ambos os sexos. Calma que eu vou explicar. Vamos lá. Como mencionado e também está destacado aqui no slide, antes da reforma, a aposentadoria, o salário a renda mensal dele inicial seria com 100% do salário de benefício dele. Ou seja, vamos imaginar que todo o período básico dele, da regra anterior, as 80 maiores contribuições, chegou a um valor de R$3.000 de salário de benefício. Aplicava 100%. Então ele receberia R$3.000 e sem incidência de fator previdenciário. Agora não. Nesse mesmo exemplo, desses R$3.000, vai aplicar esse redutor de 60%. Ele vai receber R$1.800. Então isso é muito danoso, foi muito prejudicial, justamente para uma classe que vive exposta, independente do grau leve, moderado ou máximo. Então a intenção era justamente que ele se aposentasse e não tivesse mais exposto. Agora, para que ele possa aumentar a sua alíquota, ele vai ter que ficar mais tempo. Então a própria lei está incentivando que ele continue submetido aos agentes nocivos, porque essa questão do acréscimo de 2% é o seguinte: a cada ano que o homem exceder 20 anos, vai aumentando 2% ao ano. Então, se ele tem 21 anos de exposição, um exemplo, ele vai ter 62% da média. E assim, até chegar ao valor máximo. Então, quanto mais tempo ele ficar exposto, ele vai aumentar 2% ao ano. Então, isso é prejudicial. Mas é a regra do jogo. Eu acredito até que futuramente isso seja declarado inconstitucional ou venha alguma outra reforma, porque realmente isso foi muito prejudicial para os trabalhadores que estão submetidos a esses agentes nocivos. Regra de transição com a reforma da Previdência para a aposentadoria especial. Aproveitando, se você não sabe as regras de transição para a aposentadoria, estou deixando um card aqui no canal, onde você vai acessar um vídeo em que eu trato do assunto regras de transição da aposentadoria. Na regra de transição utilizada para a aposentadoria especial, a idade mínima ela é substituída pelos pontos. E o que é isso? Idade mais tempo de contribuição, que podem variar de acordo com a atividade especial desenvolvida pelo segurado. E essa pontuação ela vai ser definida, vai ser considerada o tempo de contribuição especial e também o tempo comum, desde que cumprido o tempo mínimo especial para a concessão da aposentadoria. O segurado ou servidor público federal que tenha afiliado ao regime geral da Previdência Social ou ingressado no serviço público em carga efetiva até a data de entrada em vigor da emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses, poderão aposentar-se quando o total da soma da idade e o tempo de contribuição, inclusive tempo comum, como mencionado, resultar. Vamos para a tabela. Pontos. A idade mais o tempo de contribuição. 66 pontos e 15 anos em atividade especial em grau máximo. Ter 76 pontos e 20 anos em atividade especial em grau moderado. Ter 86 pontos e 25 anos em atividade especial em grau leve. Portanto, essa é a regra de transição que agora vai depender da soma da idade com o tempo de contribuição para alcançar essa pontuação e, por outro lado, vai ter lá o tempo de atividade mínima correspondente a cada pontuação. Conversão do tempo especial em tempo comum. Com a emenda constitucional 103 de 2019, não é mais possível que o segurado converta
o período de tempo especial e tempo comum, como era feito antes da reforma. Como já mencionado, antes da reforma, quem não preenchia o tempo mínimo poderia converter os períodos de tempo especial em comum mediante a aplicação do fator de 1,4 para homem e 1,2 para as mulheres. Então, a partir de agora, não é mais possível converter esse período especial em comum. E aí a pergunta que sempre surge é: então eu perdi meu direito? E o tempo que eu exerci? Bom, eu entendo, assim como professores entendem, doutrinadores, a jurisprudência está entendendo do mesmo modo, de que o direito adquirido ele vai ser mantido. Então, aquele período que foi exercido antes da reforma, e você queira converter, você pode. O que não é mais possível é pós-reforma da Previdência. Dito isso, chegamos ao final com os principais temas relacionados à aposentadoria especial e à reforma da Previdência. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser comunicado dos próximos vídeos, inclusive de palestras e lives que eu irei realizar. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para levar a informação. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.